Boa noite a todos. Quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos os papais um feliz Dia dos Pais, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias, nos dê sabedoria e nos capacite para cumprir essa missão tão importante que é a paternidade. Vamos conversar hoje sobre um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. O título dessa mensagem é Falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 17, você me acompanha na sua Bíblia, na sua versão. A minha versão aqui é NVI, então eu vou fazer a leitura. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Primeira coisa que chama atenção nesse texto, Jesus estava ali na região da Judéia, e ele estava ensinando, no capítulo 10, diz que ele estava ensinando a uma grande multidão que estava ao redor dele, ali na região da Judéia, e nesse momento Jesus tinha acabado de falar, e ele estava saindo, e um homem correu na sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Essa é a primeira coisa que chama a atenção nesse texto. Aquele homem correu para Jesus e se colocou de joelhos diante dele, se prostrou, um sinal de reverência. O texto não deixa claro se aquele homem reconhecia que Jesus era Deus ou não, mas de fato aquele homem reconhecia em Jesus uma autoridade, pelo menos uma autoridade religiosa, e ele chama de bom mestre, inclusive, e ele pergunta a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. Então ele acreditava que Jesus tinha essa resposta, que Jesus tinha como dizer a ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Então ele reconhecia certa autoridade em Jesus, e se colocou de joelhos diante dele. Bom, a resposta de Jesus é interessante, A gente acha até que pode parecer meio grosseira a resposta de Jesus, mas Jesus fala: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha só que interessante o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando, nessa fala curta, Jesus está falando duas coisas importantíssimas e fundamentais, não só para a gente entender esse texto, mas para a gente compreender o que é o Evangelho. A primeira coisa que Jesus está dizendo é que Ele é Deus. Indiretamente, Jesus está dizendo que Ele é Deus. Que aquele homem chamou Jesus de bom, e Jesus diz: Ninguém é bom, só Deus é bom. Então, se você está me chamando de bom, e se você crê que eu sou bom, então eu sou Deus. Porque o único que é bom é Deus. Então eu sou Deus.
Essa é a primeira coisa profunda que Jesus está dizendo aqui. E a segunda é: ninguém é bom. Então Jesus está dizendo que Ele é Deus, ninguém é bom a não ser Deus. E para nós, Ele está dizendo: ninguém é bom. Ele está dizendo para aquele homem: você não é bom. Ele está dizendo para o Renato: você não é bom. Ele está dizendo para cada um de vocês que estão nos assistindo: vocês não são bons. Ele diz, né? Jesus diz aqui na sequência: olha só, você conhece os mandamentos, não conhece? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você conhece os mandamentos, não conhece? E aquele homem diz: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Veja que esse homem, ele é um homem cumpridor da lei, ele é um homem aos olhos religiosos, ele era um homem bom, ele era um homem que cumpria a lei, né? Trazendo para a nossa realidade aqui, ele é um homem que estava em todas as reuniões de oração também, ele é um homem que participava de pequeno grupo, que participava da ação social da igreja, era um evangelista. Esse homem era um homem bom aos olhos religiosos, era um homem cumpridor da lei. Mas Jesus está dizendo: ninguém é bom a não ser Deus. Ninguém é bom. Então não havia nada que aquele homem pudesse fazer para herdar a vida eterna, pelos seus próprios esforços. Ele não era bom o suficiente para herdar a vida eterna. Nós não somos bons o suficiente para herdar a vida eterna. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então Jesus está dizendo para aquele homem que aquele homem não é bom o suficiente para herdar a vida eterna. Ele não é bom. E Jesus está dizendo: eu sou Deus. Vamos seguir com o texto para a gente entender um pouco mais o que Jesus está querendo dizer. Então o homem disse que estava cumprindo tudo aquilo desde a sua adolescência. Mas Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele com olhos de amor, sabe? Não foi com olhos arrogantes ou com olhos... não, Jesus olhou para ele com olhos de amor. Jesus amou aquele homem. E ele disse: falta uma coisa para você. Jesus disse isso com amor. Falta uma coisa para você. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha que profundo o que Jesus está dizendo para aquele homem. Então Jesus diz que aquele homem não é bom, que mesmo cumprindo toda a lei, ele não era bom o suficiente para alcançar a vida eterna. E Jesus diz: falta uma coisa para você. Vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois me siga. Mas Renato, então para herdar a vida eterna eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Então eu tenho que fazer uma boa ação para poder dar a vida eterna? É só isso? É fácil assim? Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Ah, mas é isso que está escrito aí? Não foi isso que Jesus disse? Sim, foi isso que Jesus disse. Mas o que Jesus está querendo dizer é algo mais profundo ainda. Mais profundo do que simplesmente vender os bens e dar aos pobres. Até porque, como o próprio Jesus disse, ninguém é bom o suficiente para alcançar a vida eterna, mesmo que você seja um cumpridor de toda a lei. Então não é uma boa ação que vai te fazer dar a vida eterna. É algo mais profundo. Para a gente entender o que Jesus está dizendo, vamos lá para Mateus capítulo 22, de 34 a 40. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Olha só o que Jesus diz nesse texto e vai ajudar a gente a entender esse texto que a gente está estudando essa noite. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, então um fariseu perito na lei, pôs à prova com uma pergunta, pois Jesus aprova: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos voltar para o texto que a gente estava lendo, de Marcos 10. Vamos ver de novo o que Jesus diz para esse homem. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Repare, Jesus não está dizendo simplesmente para aquele homem vender os bens dele e fazer uma boa ação. Os bens daquele homem representavam o que aquele homem era. E na nossa sociedade hoje ainda é assim, né? Você é o que você tem. Você é bem visto se você tem grandes conquistas, se você é bem sucedido profissionalmente, se você é uma pessoa rica, se você tem muitos bens. Isso enche os olhos da sociedade. Você é uma pessoa bem vista na sociedade, né? Sua vida gira em torno disso. Nós temos uma sociedade que estimula isso, que estimula que nós somos o que nós temos. Então nós temos que adquirir bens, nós temos que conquistar, nós temos que vencer financeiramente, né? Nós temos que ascender socialmente, né? Status, tudo isso são coisas bem vistas na nossa sociedade, né? As pessoas costumam olhar com mais admiração uma pessoa que tem esse tipo de conquista, né? E naquele tempo não era muito diferente, né? As pessoas ricas, elas tinham também o seu status social. Aquele homem ali, as riquezas dele não eram apenas as riquezas, né? Aquelas riquezas representavam o que aquele homem era, o que aquele homem tinha conquistado na vida dele, representavam a vida dele, como ele vivia, né? O seu conforto, como ele era visto naquela sociedade, os privilégios que ele tinha. Então, Jesus aqui, ele está pedindo para o homem não apenas se desfazer das suas riquezas, mas Jesus está pedindo para aquele homem se desfazer dele mesmo. É algo mais profundo. Jesus está dizendo para aquele homem que aquele homem deveria se desfazer dele mesmo, abrir mão de tudo aquilo que ele amava, de tudo aquilo que ele havia conquistado, de tudo aquilo que ele cultivava, de tudo aquilo que era importante para ele, e dessa forma ele estaria abrindo mão dele mesmo, do seu eu, né? E Jesus está dizendo para ele justamente: ame a mim, ame a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Porque o homem iria se desfazer de tudo aquilo que era importante para ele, e ele daria aos pobres, ou seja, ele estaria se desfazendo do seu eu, estaria amando o próximo como a si mesmo. E Jesus diz: depois disso venha e me siga. Então ame ao próximo como a si mesmo e ame a mim acima de todas as coisas. Isso é o que você precisa fazer para herdar a vida eterna. Isso é o que você precisa fazer. De repente esteja faltando algo para você, de repente esteja faltando algo para mim. Como diz o título da mensagem, essa frase de Jesus: não importa se você é uma pessoa religiosamente boa, considerada boa, cumpridora da lei, cumpridora de tudo aquilo que a religião exige de você, se você é bem visto na igreja, se as pessoas te veem como uma pessoa boa, não importa nada disso. Falta uma coisa a você. Falta uma coisa a você. E o texto segue dizendo que aquele homem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então aquele homem que chegou empolgado e se prostrou diante de Jesus, aquele homem que veio correndo na direção de Jesus e se prostrou diante dele, né? Chegou com aquele ímpeto
aquela vontade de encontrar Jesus, de ter uma resposta que o agradasse, como herdar a vida eterna. Agora esse homem, depois desse encontro com Jesus, ele sai triste, porque ele tinha muitas riquezas, e aquele homem não estava disposto a amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E o texto segue dizendo que Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Sabe por que os discípulos ficaram admirados quando Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino de Deus? Porque a riqueza era vista por eles como um sinal de bênção de Deus. Então, se aquele homem era rico, para eles aquele homem era um homem abençoado por Deus, era um homem que tinha a bênção de Deus, era um homem que era um homem bem visto por Deus, de repente até que era um homem bom aos olhos de Deus, né? Por isso Deus concedeu a ele riquezas. Então eles acreditavam dessa forma. E quando Jesus diz que era difícil um rico entrar no reino de Deus, eles falaram: poxa, peraí, eles ficaram perplexos. Como assim? Esse homem que é abençoado por Deus, é um homem que Deus abençoa, e a ele é difícil entrar no reino de Deus? Como assim? Né? Por isso eles ficaram perplexos. E Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha só, é impossível um camelo passar por um buraco de uma agulha. Logo, é impossível um rico entrar no reino de Deus. Mas, gente, nós não estamos falando de riquezas especificamente. Essa palavra diz que é difícil para qualquer um de nós entrar no reino de Deus, porque é difícil para qualquer um de nós nos desfazermos daquilo que é importante para nós e colocarmos Deus acima de todas as coisas, e o próximo nós amarmos como a nós mesmos. Isso é impossível. É impossível para o Renato se desfazer do seu eu, abrir mão daquilo que ele ama, daquilo que ele cultiva na sua vida, abrir mão daquilo que é prioridade na vida dele, daquilo que é importante na vida dele, e colocar Deus acima de tudo isso. É impossível. Humanamente é impossível. Assim como foi impossível para aquele homem abrir mão das suas riquezas, de repente é impossível para mim abrir mão de outras coisas que eu amo. De repente é impossível para você abrir mão de outras coisas que você ama acima de Deus. E você colocar essas coisas de lado e amar a Deus acima de todas as coisas. E ao seu próximo como a si mesmo. E aqueles homens perplexos, versículo 26, perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? É impossível. É tão difícil quanto um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha. É impossível. Nesse caso, quem pode ser salvo? Eles perguntaram uns aos outros: quem pode ser salvo? Diante disso, dessa realidade que Jesus está colocando para a gente, quem pode se salvar? Quem pode salvar? Mas Jesus diz... Jesus olhou para eles, né, e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, para fechar, nós entendemos que nós não somos bons. Nós não somos bons o suficiente para herdar a vida eterna. Nunca seremos. A gente pode até vender tudo que a gente tem e doar aos pobres e fazer uma boa ação, mas mesmo assim nós não seremos bons o suficiente. Não seremos bons. Não somos capazes de nos salvar. E isso pode gerar, de repente, uma perplexidade. O que eu faço então?
eu sou um religioso, eu cumpro todas as minhas obrigações na igreja, eu faço tudo, eu dou o dízimo, dou oferta além do dízimo, eu faço tudo que é bom aos olhos humanos, eu procuro ser correto no meu dia a dia, eu faço tudo que é bom, eu sou uma pessoa boa. Jesus está dizendo, você não é bom, só um é bom, que é Deus. Ele é Deus. E o texto diz que, mesmo sendo impossível que nós nos salvemos, para Ele, para Deus, ele inicia o texto dizendo que Ele é Deus. Para Deus, tudo é possível. Você pode ter acesso à salvação, não porque você é bom. Eu posso ter acesso à salvação, não porque eu sou bom, mas porque existe um que é bom, e é Deus. E Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro sem pecado, se entregou numa cruz, porque Ele era o único que era bom o suficiente para pagar esse preço. Por isso Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Para Ele, tudo é possível. Tudo é possível. O meu convite, o meu desejo é que nós nos entreguemos a Deus, colocando Ele acima de todas as coisas na nossa vida, o amando acima de todas as coisas na nossa vida, e amando ao próximo como a nós mesmos. E dessa forma, Ele vai fazer uma obra salvadora nas nossas vidas. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E dessa forma a gente encerra essa palavra. Eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque para o Senhor tudo é possível. Mesmo que nós sejamos incapazes de nos salvar, de herdar a vida eterna, mesmo assim, o Senhor se entregou naquela cruz, pagando esse preço por nós, porque só o Senhor é bom o suficiente. Te agradecemos porque o Senhor nos amou, mesmo quando nós estávamos vivendo uma vida de pecado. O Senhor nos ama mesmo quando nós somos inimigos seus. E o Senhor se entregou naquela cruz por nós. Salva-nos. Salva-nos, porque pelos nossos próprios esforços, mesmo que nós vendêssemos tudo que nós temos e dessemos aos pobres, mesmo assim, isso não seria suficiente para nos salvar. Mas a Tua parte, o que é tão difícil quanto um camelo passar pelo buraco de uma agulha, para o Senhor é possível. Então nós nos colocamos totalmente dependentes de Ti, para que o Senhor faça a obra nas nossas vidas. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.